Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e hoje eu vou falar aqui de um tema que foi um pedido de uma telespectadora. Ela me pediu para entender o que acontece quando a gente repete, a gente toma uma atitude, tem um comportamento de algo que a gente não viveu no nosso sistema. Então, respondendo a essa pergunta, eu vou explicar aqui para vocês o que se passa pela visão sistêmica. Sim, a grande maioria das pessoas, a grande maioria de muitas terapias que tem por aí, inclusive da constelação, ela mostra que a gente repete padrões do nosso sistema familiar. É muito comum repetir padrões de coisas que a gente foi vivendo, de coisas que a nossa ancestralidade viveu. Mas também é muito comum ter comportamentos diferentes da nossa ancestralidade, que eles estão representando uma situação de algo que foi excluído em algum momento. Alguma situação que não foi mais comentada na família, algo que foi reprimido. E essa telespectadora, ela me trouxe uma seguinte situação. O pai das crianças, o marido dela, tem um comportamento de gritar com as crianças, tem um comportamento de ficar irritado facilmente com elas. E esse pai, ele foi criado por babá, a sua mãe e o seu pai trabalhavam, então eles não conseguiam ficar durante o dia com ele, e a maioria do tempo dele ele foi criado por uma babá. E também é filho único. E o que a gente pode perceber aqui? Existem algumas dinâmicas que podem explicar esse tipo de situação. Uma delas é que essa pessoa, talvez, ela carregue dentro dela um sentimento de não ter sido atendido o seu amor da forma como ela gostaria. Então, aquilo que eu trouxe para vocês aqui em outros momentos, sobre a gente abastecer o tanquinho de amor das pessoas que vivem com nós. Quando a criança, na infância dela e na adolescência ali, que são os momentos onde o cérebro está se formando bastante, ela não sente essa nutrição de amor de pai e de mãe, ela pode ir desenvolvendo essa carência. E aí o que acontece? Em virtude dessa carência, de não ter recebido esse amor, também na fase adulta, essa pessoa ela não vai conseguir transmitir esse amor, essa forma de cuidar dos filhos, porque ela não aprendeu a ter isso, ela não viveu isso. Então, a forma que ela faz é a forma que ela sente que é o que deveria ser feito naquele momento. Ela ainda, essa pessoa, ela não consegue ter esse discernimento de que pode ser uma representação de um amor, de uma atenção que faltou na infância dela e que agora, na vida adulta, ela não consegue dar aquilo que não recebeu. Isso é uma hipótese. A outra hipótese que pode acontecer aqui é que vamos supor que essa mãe, ela era muito a mãe que só ela trabalhava, o pai era muito passivo, o pai, apesar de que trabalhava, mas ele às vezes até ficava em casa com a criança, mas era um pai que não tinha, digamos assim, uma personalidade de impor um respeito com mais tranquilidade, de ter um controle sobre o filho, sobre a criança. O que acontece é que pode se desenvolver uma outra dinâmica de que eu cresci
sendo cuidado por uma outra pessoa, que não era nem meu pai nem minha mãe, e meu pai não tinha essa postura mais firme dentro de casa, que é o que se espera, digamos assim, quando a energia masculina e feminina estão equilibradas dentro de um ambiente, que o pai é aquele que, ao mesmo tempo que incentiva, que encoraja de seguir à frente, é aquele também que tem um pouco mais, digamos, de controle da situação, de imposição mais de respeito. Não que pela mãe não se tenha isso também, mas é que a mãe, ela fica mais na energia do proteger, do cuidar. O pai é quem instiga mais a você desenvolver esse comportamento de ter mais cautela com relação a algumas coisas. Então, devido a essa falta, a pessoa adulta depois ela desenvolve um comportamento de que esse meu comportamento agressivo, irritadiço, ele está escondendo uma falta de postura que eu tive com relação ao meu pai quando eu era criança. E também tem uma outra situação que pode acontecer, que os pais dessa criança, eles, enfim, trabalhavam os dois, não conseguiam ficar durante o dia com ela, e quando cuidavam da criança, cuidavam com toda a amorosidade do mundo, porque queriam aproveitar o pouco tempo que tinham disponível para tratar com atenção e carinho o seu filho. Porém, antes desse pai, desse menino, teve uma situação de um avô, de um bisavô ou de um trisavô ainda, que era um homem muito agressivo no sistema familiar. E isso era uma situação que gerava uma vergonha, digamos assim, para a família, era algo que não se comentava muito. Então, isso se gerou um segredo sobre isso. As pessoas evitavam de falar daquela pessoa da família, ou não gostavam muito quando tocavam no nome dela, ou faziam menção de situações que essa pessoa tinha feito. E o que acontece aqui? Fica gravado no inconsciente da família, no sistema familiar dela, que tem uma agressividade que não foi aceita, uma agressividade que não foi entendida. Todo comportamento de agressividade, ele tem dentro de si não só a agressividade, tá? Mas tendo um exemplo aqui só da agressividade nesse momento, todo o comportamento, todo o excesso, ele demonstra que tem uma falta de alguma coisa ali. Então, provavelmente, todo o excesso de agressividade foi uma falta de amor que aconteceu em algum momento nesse sistema familiar. Então, eu vou representar agora aqui, através dos bonecos, essa situação para vocês. Aqui temos, por exemplo, o pai das crianças. E detalhe, os filhos desse pai, eles têm muito medo desse pai. Eles têm receio da reação que ele vai ter quando eles contarem alguma coisa que eles fizeram. Eles acabam criando uma certa barreira de contato com esse pai, porque elas têm receio de como vai ser a forma dele responder a isso. Então, essas crianças, elas até ficam de frente para esse pai, mas elas ficam com muito medo. Sabe quando antigamente a gente falava que só no olhar se respeitava o pai e a mãe? É sobre isso, é sobre um medo inconsciente, invisível que está ali. Então, na verdade, se consegue um falso respeito das crianças, não se consegue um respeito de verdade, porque a gente está gerando uma sensação de medo nelas. E temos esse pai dessas crianças aqui. Mais distante, a gente tem a mãe. Quando se coloca esse exemplo aqui, coloquei mais distante porque é o que geralmente acontece. A mãe, ela não consegue se conectar muito com esse filho, porque esse vínculo que faltou de ter
na infância dele, isso de forma inconsciente por ele. Não que a mãe não tenha dado atenção, a mãe deu atenção, mas para ele não foi o suficiente. E criou essa ruptura de conexão. E temos aqui também, do lado dessa mãe, o pai. E esse pai, vocês também percebam aqui que não consegue se aproximar do filho, porque tem essa distância, algo que ele sente que faltou dentro dele, acolher a forma como os pais dele criaram ele, que foi a melhor forma que eles tiveram naquele momento, foi a forma que eles conseguiram, foi a forma que eles entenderam que trazendo o sustento para casa, conseguindo talvez manter esse filho em boas escolas ou ter uma condição de vida boa, fez com que eles precisassem se distanciar dessa criança durante o seu dia. E aqui temos esse parente que representa a ancestralidade do pai desse menino, desse homem aqui. Esse aqui é o representante que carrega essa agressividade que eu comentei para vocês antes, que é uma agressividade que ele talvez lhe faltou o amor também. Então essa agressividade, essa exclusão dessa pessoa da família faz com que essa agressividade ande lado a lado com esse atual pai aqui. Então vocês conseguem perceber que até que alguém no sistema desse pai pare para olhar da onde vem a origem dessa agressividade, e aqui é só um exemplo que eu estou dando, não é uma regra que vai ser assim, pode ser que seja outra coisa, mas quando a gente entende da onde que vem essa agressividade, esse pai aqui, ele vai conseguir olhar para essa pessoa que foi excluída e dizer que sente muito tudo o que aconteceu, mas que ele agora não precisa mais estar carregando essa raiva, essa agressividade. Então, a partir dessa fala sistêmica, a gente consegue ter um alívio de sensações no campo familiar e esse pai consegue se aproximar mais dos filhos, consegue ter uma dinâmica diferente ali. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês são exemplos de situações, de sensações, de emoções que se acontecem durante uma sessão de constelação, seja tanto com bonecos quanto presencial. E aqui eu reforço mais uma vez para vocês que essa consciência coletiva, invisível, que tem nos sistemas familiares, é ela que movimenta toda essa dinâmica de que até que alguém busque uma solução para isso. Porque o padrão, digamos assim, o ideal seria que quando as ordens de pertencimento, de equilíbrio, as ordens do amor dentro dos sistemas familiares estão alinhadas, esses desequilíbrios aqui, como a agressividade que está sendo transmitida de uma geração para outra, elas não aconteçam mais. Então, todo sintoma, tanto físico, quanto de comportamento, quanto de alguma atitude mais agressiva ou alguma situação mais drástica, todas essas situações, quando elas acontecem, por trás delas tem uma dinâmica, tem algo que rege essa força invisível. E se consegue perceber muitas vezes uma mudança de comportamento nas pessoas que participam de uma sessão de constelação. Por quê? Porque as pessoas conseguem aliviar dentro delas, elas conseguem ter um entendimento do porquê que carregavam aquilo. Uma outra coisa muito comum também de acontecer é, principalmente quando pessoas
agora, então vamos supor que esse pai, ele carregue o mesmo nome e sobrenome, quase tudo igual ao seu bisavô, o seu trisavô. Essa pessoa, esse pai ali, além dele carregar a história dele, ele está carregando também a história do seu antepassado. Claro que a gente carrega o sobrenome dos nossos antepassados, mas eu tô falando aqui daquelas coincidências de ter os nomes exatamente iguais, ou só acrescentar o júnior no final do nome. Isso para a pessoa que carrega esse nome é um peso bem grande, porque além dele carregar a história dele, de representar as situações que ele tem que viver, é como se essa pessoa também carregasse a história de uma outra pessoa que veio antes. Então, tem várias dinâmicas, tem várias situações que podem estar por trás dessa agressividade, dessa falta de acolhimento, talvez, que não se teve dentro desse sistema familiar. Então, esse aqui é um dos exemplos de que, mesmo quando eu não vivi aquilo, eu posso estar transmitindo de uma forma totalmente oposta àquilo que eu vivi para os meus filhos. Essa é uma das explicações. E o mais comum que acontece é sim também a gente repetir os padrões do nosso sistema familiar, justamente por conta de observações que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, justamente por conta de coisas que vão acontecendo ali, que vão se repetindo, e aquilo vai ficando cada vez mais forte na nossa consciência invisível. E com relação a isso, da gente transmitir para a nossa, os nossos filhos, os que vêm depois, transmitir tudo isso que a gente carrega, eu vou fazer a leitura para vocês aqui de um poema muito lindo que eu encontrei, que ele fala muito sobre isso, sobre a gente passar para os nossos filhos, mesmo até às vezes as coisas que a gente não recebeu. E trazendo um parênteses aqui para isso, os pais e os professores, eles sempre vão ser os doadores. E por que eu faço essa afirmação? Porque os pais, eles dão a vida pra gente. Não tem como a gente retribuir a vida. Os professores, eles nos dão o conhecimento. Não tem como a gente retribuir o conhecimento para eles. Se for pensar de uma forma linear de ir e voltar. Agora, o que a gente consegue fazer com essa vida que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe? Através do momento que a gente tem um filho, ou do momento que a gente tem um projeto, coloca algo na vida, ou daqui a pouco, pensando nos nossos professores, a partir do momento que eu começo a pegar o meu conhecimento e transmitir para outras pessoas, aquela doação daquilo que eu recebi, eu estou compartilhando com outras pessoas. Então, isso é uma forma equilibrada de eu retribuir aquilo que eu recebi. Porque, como eu falei, com relação aos pais, esse pai desses meninos, ele pode ter todo esse sentimento de rancor dentro dele com relação à falta de se sentir nutrido pelo amor do pai e da mãe, mesmo que ele recebia toda a atenção que ele merecia, que os pais conseguiam dar. Porém, por mais que ele tenha isso dentro dele, ele não consegue retribuir o maior presente que ele recebeu, que é a vida dele. Que a partir dessa vida, agora ele tem outros 2 filhos. Então, consegue entender e perceber a grande importância que é da nossa vida, independente da forma como foi o pai ou a mãe que a gente teve. E tem uma frase do Bert Hellinger que eu gosto muito, que ele diz em alguns livros e também em algumas constelações eu já ouvi falar, que é: a mãe que a gente tem é a melhor que a gente poderia ter. E isso também vale para o pai. Então, quando a gente diz que é a melhor, ou que é a mãe perfeita para mim, tem muitas pessoas que, para elas, é um desafio muito grande aceitar isso. Dizer que é a perfeita.
porque sempre vamos estar num processo de julgar aquilo que a gente achava que teria que ter recebido deles e aquilo que realmente foi. Isso cria uma dualidade imensa dentro de nós e faz com que ficamos nesse sentimento duplo, ambíguo, de uma hora eu amo, uma hora eu fico irritada com aquilo ali, porque foi uma coisa que eu não tive, uma coisa que eu gostaria de ter tido e minha mãe e meu pai não me deram da forma como eu gostaria. A famosa expectativa que a gente cria. Então, eu vou ler agora o poema aqui para vocês, que ele é um pouquinho longo, e eu quero deixar ele como uma reflexão para vocês. O nome desse poema é A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor desse dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer o meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes eu recebi, então no caso o que eu recebi antes dos meus pais, eu estou pagando agora, que é o amor que eu estou dando para os meus filhos. E estou pagando agora a quem não me deu, porque eu estou dando para o meu filho. Não foi ele que me deu a minha vida. E também o meu filho não vai me retribuir essa minha vida. Pois quando esse meu filho for homem e pensar como os homens, ele vai seguir como eu, nos seus próprios caminhos, com saudade, mas sem ciúme. E o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Ou seja, tudo aquilo que eu dediquei para os meus filhos, eles vão retribuir para os meus netos e não vão conseguir devolver a mim, que é a vida que ele vai dar para os meus netos. Na sucessão dos tempos, o meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. Esse poema ele foi escrito, eu não vou conseguir pronunciar muito bem, mas é Boris von Murchhausen, alguma coisa assim. Eu achei muito lindo ele, que traz muito essa reflexão sobre a sequência da nossa vida, a bola dourada que a gente está passando, através dos nossos filhos, depois através dos nossos netos, e que tem coisas que a gente cobra hoje dos nossos pais, que eles não conseguiram, da nossa consciência, nosso sentir, não conseguiram atender a nossa necessidade, e que tentamos fazer para os nossos filhos diferente, porque não queremos repetir os erros dos nossos pais. No entanto, os nossos filhos também não vão conseguir nos retribuir essa nossa vida e também vão ter os seus julgamentos e as suas expectativas que não foram atendidas. Então, reflita sobre isso. Quero que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que precisam abrir a sua mente para a forma como é o relacionamento com seus pais, para a forma como é o relacionamento com seus filhos. Se queremos ter relações diferentes, com entendimentos diferentes, com respeitos diferentes dentro do nosso sistema familiar, nós precisamos começar a ter uma postura de mais respeito, de mais entendimento, de mais acolhimento. Só assim se consegue ir tornando as famílias com mais conexão, com menos estresse, com menos desculpas, porque o tempo é muito corrido, porque eu não consigo fazer muitas coisas. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês de reflexão e compartilhem esse conteúdo com mais outras pessoas que possa fazer sentido para elas. Vejo vocês no próximo programa. Até mais!